Meus caros, é o seguinte, eu tô acompanhando, junto com alguns amigos, as entrevistas. Agora vai ter uma troca de guarda no Supremo Tribunal Federal. A gente vai ter a saída do Luiz Roberto Barroso e a entrada do Edson Fachin agora como presidente da corte. Eu tenho visto as entrevistas que o Barroso concedeu ao Roda Viva e nesse final de semana a jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. Mônica que teve aquela pataquada com a nossa matéria, né, gente? Mas boa jornalista. O Barroso fez muitos acenos, porque assim, gente, a gente tem o pedido de anistia dos bolsonaristas, que passou para a mão do Paulinho da Força através do Hugo Mota, que virou PEC primeiro da anistia, depois da dosimetria, com aval do Temer e do Aécio, e aí depois começou a ser ventilado, que é uma coisa que o Barroso estava aceitando, uma anistia só que para os bagrinhos. O Bolsonaro saiu da mesa de negociação. Falaram em reduzir as penas do Bolsonaro, mas a pressão está grande para que isso não se altere. E aí, quem cansou dessas negociações que vão do nada para o lugar nenhum é o próprio Bolsonaro. Ele passou a recusar os acordos. Ele passou a deixar para lá. Ele não quer mais conversar a respeito disso. Lucas Silva mandou: Barroso me preocupa tanto quanto os Zanin. Seguem a mesma linha jurídica, pelo que eu entendi, mas posso ter entendido errado. Não acho que eles são. Eu acho que o Zanin é mais conservador que o Barroso, Lucas. Mas o Barroso, ele é um cara mais. Ele é lavajatista. Ele é lavajatista desde quando ele assumiu a corte. Só que o Barroso tem uma questão. O Barroso foi muito alvo dos bolsonaristas. Ele quer negociar, mas ele não quer negociar nos termos dos caras. Então ele jogou no chão o acordo. Ele falou: eu topo uma anistia dos bagrinhos. Da menina do batom, dos doidos que estavam em Brasília. O Barroso passou a pensar uma anistia meio pro forma, meio que só para constar. Não é a anistia que o Bolsonaro quer, que é anistia para valer. Que é anistia para ele. Aí a questão é, toda movimentação de anistia, gente, eles estão cagando pros caras do 8 de janeiro. Eles não ligam pros caras de 8 de janeiro. Eles estão ligando para as lideranças relevantes, que no caso é o próprio Bolsonaro. Essa anistia é uma anistia de eleição. É uma anistia de disputa política. É uma anistia para colocar os caras deles. Então, queridos, é nesse aspecto que as coisas estão caminhando. O Zanin é um cara conservador, mas é um cara que, por exemplo, está muito fiel ao Alexandre de Moraes na questão do inquérito do golpe. Ele está mais na linha... Eu sei disso, gente, porque eu vi os votos. No dia do julgamento do Bolsonaro, eu ouvi os votos. O Zanin votou alinhado com o Moraes. Quem destoou na votação, aliás, é um queridinho nosso, é um progressista. É um cara que não está indo tanto atrás dos direitos dos trabalhadores no Supremo, que é o Flávio Dino. O Flávio Dino deu um voto soft no golpe, porque ele desarquivou a questão da pandemia. O Supremo Tribunal Federal, gente, ele não é muito... Por exemplo, essa presidência do Luiz Edson Fachin tem tudo para ser uma gestão bem estranha no Supremo. Porque o Fachin é um cara que virou... Ele era advogado do MST, virou lavajatista, e a filha dele está sendo chamada de comunista agora no Paraná. Notícia do Jornal Plural. Foi atacada pelo aquele Jeffrey Schickini. Então, o Fachin pode ser que a gente tenha surpresas agradáveis. Pode ser que não. Pode ser que absolutamente não. Mas o fato é, o Fachin é um dos caras que está dando suporte também para o Moraes. O Fachin também é outra pessoa que está dando suporte para o Moraes. É legal, essa pergunta do Lucas aqui no chat é fundamental. Tá? A gente precisa entender, pelo menos farejar como funciona a cabeça dos ministros. O Fux estava dando todos os sinais que faria aquele voto de 13 horas e meia.
todos os sinais. Ele estava virando mais bolsonarista que os bolsonaristas. Mas ele mudou de posicionamento. Na época, para condenar os bagrinhos, o voto do Fux foi impecável. O voto do Fux foi impecável. Tanto que muita gente relutava em criticar o Fux por conta dessas coisas. Por conta exatamente dessas coisas. Então é sobre essas questões que a gente tem que lidar, é sobre essas questões que a gente tem que cuidar, são sobre essas questões. E aí entra a coluna do Reinaldo Azevedo, que eu acho bem interessante, parece uma obviedade o que ele fala, mas é necessário a gente pontuar. A questão toda é que, assim, a extrema-direita vive um momento muito ruim, muito ruim. É isso aí, Antônio Marques, não tem acordo, não. Eles vivem um momento muito ruim, mas a direita liberal, que é a esperança de muito liberal, ela não existe. Ela não existe. Nós estamos no momento, gente, a gente que adora ser meio underdog, muito crítico, e eu não estou falando isso como um defeito. Eu não estou dizendo isso como um defeito, mas é um fato. A gente encara as coisas um pouco nesse aspecto. A gente não é um grupo de pessoas que vai lá e acha que tá tudo bem. A gente é muito crítico. Nós somos muito críticos a respeito dos nossos próprios atos. E não dá para não dizer que não seja assim. A gente é desse jeito. Embora a gente seja muito crítico com os nossos atos, de fato, eles estão num momento ruim. Eles estão num momento muito ruim. Eles estão divididos. O Bolsonaro não decide sucessor. E a gente está no momento em que o Lula faz a corrida dos 95 anos do MEC. E veja, gente, todas as críticas ao governo cabem. Tem aspectos neoliberais dentro do governo Lula. Eu digo isso de bate-pronto. Mas a questão é, o governo vive um momento bom, o Lula vive um momento excelente, o nosso campo foi para as ruas, e a gente precisa voltar para as ruas. Agora que o Congresso começar a ameaçar fazer merda de novo, tem que ir para cima dos caras. Somos nós contra o Congresso. Isso tá dado. Isso tá dado. A gente tem que parar de reclamar. O Lula faz acordo com o Centrão. Dane-se. Vamos nós pra rua meter medo nesses caras. Vamos nós pra rua mobilizar a nossa base. A gente não precisa nem do aval do presidente. Dane-se o Lula. A questão não é o petismo, a questão não é o pisolismo, a questão não é a esquerda institucional. Somos nós. O que cada um de nós está fazendo. Que cada um de nós tá colocando. Então, deixa eu até mandar aqui já o título pro Gabs. Mas é sobre exatamente isso que eu queria pontuar, colocar e falar para vocês muito abertamente, sabe? Olha, Reinaldo Azevedo disse que a extrema-direita morreu e a direita nem existe. Nem existe, capa. Já mandei aqui. Mas é sobre exatamente isso que a gente precisa colocar. Com essa crise das direitas, que já teve a crise das esquerdas, a crise das esquerdas éramos nós no divã, discutindo e rediscutindo de 2013. A gente não devia ter feito isso. Foi perda de tempo. Foi perda de tempo. Sem dúvida nenhuma, aqueles protestos foram instrumentalizados pela extrema-direita. Mas dane-se. Já foi. Já foi. A gente tem que ir pra rua. É o que o José Raimundo tá falando aqui, ó. Temos que ir pras ruas defender os nossos direitos. Sem isso, eles, os deputados, defendem a Faria Lima e o povo que se dane. Isso. É isso. Nós temos que estar na rua, nós temos que estar nas redes. Nós temos que estar aqui no YouTube, vocês mandando superchats para canais como os nossos. Tava conversando com o Panchorra no final de semana, eu e a Ana Lesnovski lá do Meteor Brasil. A gente precisa melhorar a qualidade dos nossos protestos. A gente precisa se vender mais, a gente precisa fazer mais cortes. É pra lacrar. Mano, dane-se. Foda-se.
Sim, a gente precisa se vender, a gente precisa ser mais marqueteiro. E não marqueteiro só para eleger o Lula, só do ponto de vista da política institucional. O nosso campo político é bom, o nosso campo político é rico. Rico que eu falo assim, em termos culturais, estava o Chico Caetano e o Gil fazendo show no Rio de Janeiro. Não é possível, gente. Não é possível que a gente deixe essa fascistada crescer. Essa bandidagem do Congresso, a gente não reage. Nós lutamos contra a ditadura militar, gente. Eles são os merdas, eles não lutaram contra nada. Eles só sobrevivem graças à força policial e à força institucional. Os golpistas são protegidos pela instituição. Só que é o seguinte, a gente tem um povo na rua. A gente tem as pautas corretas, a gente luta contra a fome. A gente tem que ir pra rua todo dia, nós temos propósito. Isso é uma coisa que a extrema-direita inveja do nosso campo. Inveja movimentos sociais como o MST, a Central Única assim, dos Trabalhadores, que é a CUT. Instituições que o petismo, que o lulismo, que a esquerda criou. Nós criamos tudo isso. Nós temos movimento estudantil. Nós temos até a esquerda radical. Então, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Então, Lucas, estamos esperando a esquerda cheirosa sair da frente. Não, então, vocês não fizeram ainda o que tinha que ser feito porque vocês não quiseram. Vocês não quiseram. Tá? Eu não tô nem absolvendo a esquerda cheirosa. É culpa de todo mundo. Todo mundo. Nós temos que ir todos. Cada um faz do jeito que for. Tô nem aí com o método. Entendeu? Vamos lá e vamos pra cima. Vamos pra cima. É voadora política em político burguês. Sim, gente, porque assim, turma, vejam. O problema não é o Hugo Mota. O problema não é o Hugo Mota. O problema não é o Centrão. O problema é o seguinte, a gente tem aquecimento global, bicho. A gente tem que brigar pela nossa existência. A gente tem, Lucas, você é muito importante, tá, Lucas? Isso é muito importante. O Lucas manda pauta sobre povos originários. Nós temos os nossos povos originários que continuam sendo mortos. Inclusive no governo Lula. Nós temos que ir pra rua por conta deles. Não é para sair. É para pressionar. É para pressionar. É para encher o saco. É para eles morrerem de medo. Nós temos que botar medo neles. Nós temos que botar medo neles. Porque a direita institucional não existe, a extrema-direita está num momento frágil. É o momento que eles estão nas cordas. Então, porrada, gente. Porrada. Não estou falando literalmente porrada. Mas é um momento... Eu canso de falar aqui, não é resistência, é ataque. Nós temos que atacar. E aí eu vou entrar numa discussão que está pegando fogo desde a semana passada. Teve um abaixo-assinado que a Folha Democrata assinou, e não nos arrependemos disso, está sendo criticado por gente da esquerda radical. Seguinte, gente, vocês que vão aí nos podcasts que são de extrema-direita ou os podcasts dos debates, podem continuar indo, tá tudo certo. Ninguém na carta aberta é contra isso. A questão é a seguinte, a gente precisa unir e impor que os progressistas fortaleçam os meios de esquerda, os meios comunistas e os meios progressistas. É para ter entrevista de ministro aqui na Folha Democrata. É para ter entrevista de ministro lá no Meteoro Brasil. É para ter entrevista de ministro discutindo o marco legal dos games no Drops de Jogos. É para ter entrevista de ministro no DCM, na Fórum, no 247, na Carta Capital, no Opera Mundi. Não dá para o seu Fernando Haddad ir no Três Irmãos e pronto. E todo o resto repercute. Tá errado isso. Tá errado isso. Ou que seja, o Haddad vá lá no Barão de Itararé e fale com todos os progressistas. Tá tudo certo. Aí já é uma saída. Ele fez isso há alguns meses atrás e foi ótimo. Mas tem que ser mais. Tem que ser mais. Tem que ser toda hora.
As rádios comunitárias ainda o Lula vai. As rádios comunitárias ainda o Lula tá indo. Mas os canais é uma vergonha. Os canais é uma vergonha. E vejam, não são só os ministros do governo Lula. Os ministros do governo Lula é a vergonha mais flagrante. E veja, gente, eu não estou mendigando, eu estou falando de um problema real. Tá? Antes do Lula ser presidente, eu entrevistei o Lula. Eu entrevistei o Haddad. O Mercadante tinha um programa no DCM semanal. Eu não tenho mais. O Mercadante não falou mais comigo depois. A gente se comunicou por zaps e tal, conversamos nos bastidores. Mas, gente, não é pra ficar falando o tempo inteiro na Globo News. Não é pra ficar falando o tempo inteiro na Globo News. Se tem uma coisa que o Bolsonaro fez certo e não é crime, é criar o seu ecossistema de comunicação. E aqui a gente não faz fake news. A gente não faz fake news. A gente faz um jornalismo ético, correto. E se o Lula vem para cá, o professor José cansa de falar isso. Se o Lula vem para cá, ele fortalece os veículos, porque a gente passa a ter um alcance orgânico maior. O presidente colocou o veículo no radar. Isso é muito importante, gente. Essas discussões também são importantes porque a gente está se aproximando do período eleitoral e a gente sabe que algumas coisas só acontecem no período eleitoral. Então a pressão tem que ser agora. A gente tem que ser chato. Tem gente que vai falar que a gente quer censurar, que a gente está falando que não pode dar palanque. Olha, eu acho preocupante. O podcast que está selecionado aí para fazer os debates recebeu acriticamente Mamãe Falei. Ah, mas o cara defendeu o outro comunista lá do Mamãe Falei. Não, cara, ele não defendeu. Ele deixou Mamãe Falei macetar o cara. É só assistir eu assisti o corte. Eu consumo esses podcasts, gente. Eu consumo esses podcasts. Eu consumo o Flow, consumo Inteligência Limitada. Não é que... Eu não tô fazendo um ataque sectário, eu tô falando de um problema real. Eu tô falando que eu quero ter esse poder de fogo também. E eu tenho o direito de reivindicar isso. Mas eu tenho o direito de reivindicar isso mesmo. E ninguém vai virar e falar pra mim o que eu devo ou não fazer. Entendeu? Se o cara defende a comunicação lá, ótimo, boa sorte. Não é meu caso. Não é meu caso. E eu defendo, na verdade, não é pra mim. É pra um monte de gente. Camarote da República assinou. O podcast Medo e Delírio, que é ótimo, assinou. A CUT. O Brasil de Fato, que é um puta canal bem feito, de esquerda, próximo do MST. Um monte de gente importante. Le Monde Diplomatique. Então eu não sei se eles esqueceram, viu, Rodrigo? É um projeto. Essa que é a questão toda. É um projeto. E aí a gente tem que brigar, a gente tem que disputar. A gente tem que ir pra cima. Entendeu? A Mídia Ninja assinou. A Mídia Ninja foi uma assinatura, junto com o Meteoro Brasil, de peso. De peso. A Mídia Ninja assinou. A Mídia Ninja é um dos maiores canais de esquerda do YouTube. Acho que só não tem mais inscritos que o Meteoro. Mas é gigantesca a Mídia Ninja, que a gente reproduz muito aqui. Senti falta de algumas outras assinaturas também. Mas tudo bem, faz parte. Cada um sabe o que faz. O Kiko publicou um texto de ontem para hoje, muito bom. Recomendo que vocês leiam. Aliás, eu vou pegar o link aqui. Obrigado, gente. Fechamos os membros, tá? Mas, por favor, assim como a gente está pedindo as entrevistas, pinguem superchats. Eu não tenho financiamento de banqueiro, nem a Xanda. A gente precisava, inclusive, que vocês caprichassem entre hoje e amanhã, porque teve algumas lives que fecharam no vermelho e a gente queria muito que vocês ajudassem. Se a gente só fechar a meta, não tem problema, mas vamos caprichar nos superchats. Lembrando que 100 pilas vocês ganham curso de roteiro, tá? Então é esse texto aqui, ó. Por que debates no YouTube são estúpidos e perigosos? Isso é importante, tá, gente? Isso é importante, porque é isso, turma. Sabe? É um negócio que o influenciador de esquerda vai falar, não, mas eu tô crescendo com esses debates. Aí vai lá, elege uma bancada de fascistas e o cara vai falar que não tem responsabilidade em cima disso. Vocês entendem o tamanho do problema? Vocês entendem o tamanho do problema? E assim, o cara, beleza, o cara querer crescer não é demérito. A questão é o nosso campo ficar parado olhando. Ah, não vamos fazer carta, não vamos fazer nada. Não, a gente tem que se manifestar. A gente tem que falar. Desde o início do governo Lula, eu só entrevistei 3 ministros, gente. Eu pedi entrevista para todos.
para todos. Todos. O Kiko sabe dessa história. Para todos. Eu já mandei e-mail para todos. Acho que eu vou repetir isso, inclusive, agora. Já conversei com... Já pedi entrevista para todos. É uma vergonha não me atenderem. É uma vergonha não me atenderem. Veja, não sou eu. A questão é o nosso campo. A questão é dar aquela moral. Os ministros foram, alguns foram nos veículos progressistas. Acho que o Haddad foi no 247, foi mais uma vez no ICL. Eu me recordo de outros ministros também no 247. Mas é muito pouco, gente. O Padilha vai direto na Fórum, né? Até por uma proximidade do Rovai. Mas é muito pouco, gente. Não é nada. Não é nada. Eu nunca vi a Nízia. E claro, eu acho que só no ICL a Tebet foi, mas a Tebet também não foi nos outros. A Tebet falou com o DCM lá em Brasília. Se eu lembro que o Fabrício conseguiu. Mas assim, os ministros não vão. E o presidente não vai. O Lula não foi ainda. O Lula não foi. Eu tendo a crer que ano eleitoral ele irá. Mas é ruim isso. É ruim isso, porque praticamente a gente conversou com ele antes da eleição e vai conversar agora entrando no quarto mandato. E ao mesmo tempo também, outra coisa importante, aí vamos criticar os parlamentares, e aqui eu vou criticar uma pessoa que vocês gostam. Érica Hilton só fala com o Globo. Érica Hilton só fala com o Globo. Vamos sair dos debates? Vamos esquecer a esquerda radical um minuto? Érica Hilton, uma pessoa que eu acho que tem que ser presidenta do Brasil, uma mulher maravilhosa, uma mulher trans, só fala com mídia hegemônica. Isso é ruim. Isso é péssimo. Isso é uma reclamação que eu tenho que fazer. Uma amiga minha tá falando, olha, vou tentar triangular para aproximar a Érica de vocês. Mas é horrível isso. Obrigado, e a terapia? É horrível isso. Vamos fazer uma crítica pública aqui? Vamos falar do nosso campo? Vamos esquecer as discussões mais manjadas? A Érica tem uma comunicação que eu discordo. A Érica Hilton tem uma comunicação que eu discordo. É uma ótima parlamentar. É uma excelente política. É uma estrela. É uma pessoa que a gente tem que proteger. Mas ela tem que melhorar esse lado. Ela tem que melhorar esse lado. Falei isso publicamente quando ela estava sendo atacada, mas defendi ela. E defendo. E defendo a Érica. A Érica é um baita quadro. Só que eu discordo da linha de comunicação. Ela fala com a mídia do nicho da galera trans. Isso ela fala bem. E isso o Gustavo Mendes falou para mim outro dia. Ela falou, não, com os LGBTs ela tem uma comunicação bem próxima. Legal. Mas acho que ela podia, pelo menos, escolher um veículo progressista para falar mais. Ela podia vir aqui. Ela podia vir aqui. Ela podia vir em alguns dos veículos. Entenda, gente, eu não tô aqui mendigando entrevista. Eu não tô aqui chorando, não é isso. Estamos falando de comunicação. Estamos falando sobre a necessidade de fortalecer o nosso campo. Estamos falando da necessidade de todo mundo sair ganhando. Vocês, como público, também saírem ganhando. Vocês poderem conversar com a Érica, com o Lula, com a Haddad, com a Marina Silva. Essa é que é a questão. Essa é a questão. E não tô falando também que a Érica não pode falar com a Globo. Fale com a Globo. Joia. Ou talvez tenha um acordo aí de bastidores, que eu não sei detalhes, pelo menos, que parece que se falar com a gente não tem mais aquele espaço. Isso pode acontecer também. Isso pode explicar muito da atitude da Érica. Bolsonaro tinha estratégia de ir em tudo quanto é canal, até de... Sim, é isso. É isso. O Bolsonaro ia para cometer crimes, né? O Bolsonaro ia para fazer coisas legais, mas o pessoal do nosso campo não vai para isso. O pessoal do nosso campo, infelizmente, a gente é muito institucional, a gente é muito cagão, gente. A gente é muito cagão, a gente tem muito medo. Não precisa de tanto medo. Claro, a gente não é suicida. A gente sabe o quanto o nosso campo é perseguido. Mas sabe, estamos aqui. Estamos aqui brigando. Estamos aqui indo atrás. No final de semana, teve o caso da brasileira, e essa história é apavorante. Eu vou ver se eu trago aqui, eu vou ler daqui a pouco as matérias. Teve uma brasileira
que foi sequestrada pelo ICE do Trump nos Estados Unidos e foi movida para uma localização não conhecida. O Suman, lá do DCM, entrevistou os familiares e descobriu que ela está indo para a Califórnia, num presídio de denúncia, que é denunciado por maus tratos. A gente segue fazendo jornalismo. Fiz a matéria da Heloísa, da perseguição policial injusta que ela sofreu, a Folha de São Paulo me copiou. Mas a gente está pautando, a gente está em cima dos assuntos importantes. O nosso trabalho, independente desse problema de comunicação, ele continua. Ele continua, vai continuar, não vai parar. E a gente vai atrás. Essa semana a gente vai ter uma entrevista muito boa, conversei com ele ontem. O Intercept Brasil está sofrendo censura atrás de censura. A gente vai entrevistar nesta quarta, às 21 horas, o Paulo Motorim, que é editor do site, um baita repórter, e que vai conversar com a gente a respeito dessas perseguições. Então, gente, a gente vai continuar. Estamos com 131 mil inscritos, eu estou muito orgulhoso do trabalho do canal. A Xanda vai fazer uma reforma agora. A gente vai passar a adotar um novo nome, que é Folha TV, mas a Folha Democrata vai continuar morando dentro. E tudo isso é muito importante. Leandro Kovacs mandou: os personagens precisam também ocupar os espaços progressistas. Caso façam ameaças de controle por exclusividade, isso precisa ser denunciado também. Eu também acho. Eu também acho. A Globo ameaçou não dar mais entrevista? Denuncia. Denuncia aqui, inclusive. Entendam, gente. A realidade agora é outra. Nós estamos aqui, a internet está aqui. E a gente não vai sair daqui. Porque a nossa aposta também é de longo prazo. A nossa aposta agora é de longo prazo. A extrema-direita está em crise. E a direita nem existe mais, diz Reinaldo Azevedo. Então, meus amigos, a gente vai pra cima. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.